Deus, só Ele, o Deus eterno de toda a terra e todo o céu. Continue mais um pouquinho, vamos nos dedicar mais um tempinho em oração. Se você ora em línguas, eu te convido a orar em línguas neste momento. Nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ah, Paizinho, nós nos entregamos a Ti. Nós nos consagramos ao Senhor, Pai, com um coração completamente desejoso, Pai, com um coração e com a mente submissa, cativa à Sua vontade, aos Seus desejos. Ah, Senhor, nós o reconhecemos como nosso Deus, como nosso Pai, como único, como soberano, com aquele que é detentor de todo o poder, de toda a glória, de toda a honra. Ah, Pai, como nós somos felizes em chamá-lo de Pai. Como nós somos felizes porque o Senhor, Paizinho, nos criou para sermos seus filhos, para termos comunhão, para termos relacionamento. Porque nós podemos hoje, Pai, através de Cristo Jesus, conhecê-lo, saber quem o Senhor é, conhecer plenamente, Pai, o Teu caráter. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Nós nos submetemos, Senhor, àquilo que é a Sua palavra, aquilo que é a Sua vontade, aquilo que o Senhor quer mover, que o Senhor deseja fazer essa noite. Eu me coloco, Senhor, aqui publicamente como Tua filha e Tua serva, Senhor, para falar apenas a Tua palavra, falar apenas aquilo que é inspirado pelo Teu Espírito, que não por uma sabedoria humana ou uma opinião própria, mas por aquilo que é divino, por uma sabedoria que vem do alto. Ah, Senhor, eu oro por compreensão acerca das coisas que serão ditas, por corações abertos, com expectativa de receber todas as partes da Sua palavra. Eu oro, Senhor, por uma noite do Teu mover do Espírito, Senhor, alcançando todos aqueles que assim estão desejosos, daqueles que estão buscando de todo o coração, daqueles paizinhos que o amam e que o buscam. Ah, Senhor, uma unção tangível nessa noite, para ensino e para aprendizado, que nós possamos crescer juntos, para que nós possamos dar mais um passo rumo à maturidade, que é conhecer mais o Seu amor, conhecer mais quem o Senhor é, para que possamos estar cada vez mais arraigados e alicerçados no Seu pleno amor. Ah, Senhor, para que possamos cumprir aquilo que o Senhor deseja, mas que ainda mais profundo, além disso, para que possamos, Senhor, pertencer a Ti, de fato, sendo inteiros e inteiramente Seus, no nome de Jesus. Aleluia. Obrigada. Boa noite, gente. Todo mundo bem? Glória a Deus, que bom que você está aqui essa noite. Você escolheu estar aqui com parte da sua família para celebrarmos a palavra mais uma vez. E sabe que o Senhor agrada daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Amém? Nos domingos à noite, se você já está aqui fazendo parte dessa igreja, ou se você está chegando agora, nós estamos em um período falando sobre os valores do nosso ministério. E hoje à noite a gente vai falar de mais um desses valores. Nós começamos há pouco tempo, né? Só vimos 2. Esse é o terceiro. Então, tem muita coisa para ver aí ainda, gente. Então, você vem no culto domingo à noite. E domingo de manhã e quinta também. Para garantir. E hoje nós vamos falar a respeito de integridade. Você se alegra comigo?
Amém. Fala aí pro seu irmão que está do lado. Hoje nós vamos falar sobre integridade. Tá pronto? Então pronto. Para você ficar animado. E aí, eu já queria, trazer para que a gente possa lembrar, a respeito desses valores, que às vezes a gente olha assim, são os valores do Ministério Verbo da Vida. Mas esses valores, gente, eles não são tirados de qualquer lugar. Os valores que são ali a coluna, dorsal do nosso ministério, eles são princípios e valores da palavra. Não é que é só o verbo da vida, é que dentro da nossa organização estrutural, nós temos isso como algo que faz parte, que nos identifica, que traz uma característica do nosso ministério. Mas isso é para todo cristão, para todo mundo que crê em Deus. Amém? E aí, falando sobre isso, eu já quero trazer para você alguns conceitos nessa noite. E depois a gente vai discorrendo aqui sobre esse assunto e a gente vai destacando alguns pontos para essa noite. É um assunto extenso, não dá para aprender tudo em um culto, mas eu creio que aquilo que o Senhor vai nos lembrar, vai estabelecer, vai colocar no nosso coração, é aquilo que é necessário para o que a gente está vivendo nesse tempo. Amém? Então, vamos lá. Integridade é a qualidade do que é íntegro, nem é novidade. Digno, reto, correto, pleno, perfeito, inatacável, exato. Aquilo que é inteiro, que não há dissociação, que não há divisão. Aquilo que é parte unida. E aí, eu já quero abrir com você o primeiro texto da noite. Quero que você vá lá, 1 Coríntios 1:10. Esse versículo é um versículo muito conhecido dentro das nossas igrejas do Verbo da Vida. Por quê? Se você também já conhece um pouquinho da história, sabe que o apóstolo Bud, ele começava suas ministrações, dependente do assunto que ele fosse falar, na maioria das vezes, com esse versículo. Porque isso é extremamente importante para a caminhada cristã. Então, vamos lá? Já chegou? 1 Coríntios 1:10. Eu quero ler com você em duas versões, mas primeiro eu vou usar a NVI, que diz assim: Irmão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico, isso aqui dá uma característica de algo que é ênfase, que é importante, eu estou pedindo com muito zelo, com muita intensidade, eu suplico a todos vocês, não é só ministros, não é só líder, a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos em um só pensamento, em um só parecer. Amém? Está muito alto? Tá bom? Então tá bom. E aí agora eu quero destacar com você também esse mesmo versículo na versão NVT, nova versão transformadora, que diz assim: Irmãos, suplico-lhes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Aleluia! É um versículo pequenininho, mas ele diz tanta coisa. E aí, você e eu sabemos que ter o mesmo pensamento, um mesmo parecer, a mesma atitude ou um mesmo propósito, só é possível quando nós estamos recebendo da mesma seiva, não é? Quando nós pensamos em uma estrutura, por exemplo, no corpo humano, o sangue que circula nas nossas veias durante todo, na extensão de todo o nosso corpo, esse sangue, ele leva a mesma coisa para todo lugar que ele passa. E aí, todos os lugares ficam abastecidos com a mesma coisa, amém? É claro que existem diferenciações e coisas específicas em cada órgão que ele passa, e aí ele vai realizar cada função de acordo com aquilo que aquele órgão foi destinado para fazer. Mas aquilo que é entregue é a mesma coisa, amém? A mesma coisa quando você pensa numa estrutura de uma planta. A planta da raiz até o ápice é aquela última folhinha que nasce lá, a folhinha novinha da planta, ela recebe da mesma nutrição, da mesma seiva, de todo lugar, de toda parte. E assim como o corpo, quando chega em cada estrutura, aquilo que foi deixado lá vai ter um destino, vai ter uma função. Mas, veja que interessante.
Aqui o apóstolo Paulo, ele está dando essa instrução para a igreja de Corinto, e ele está dizendo, olha, para que não haja divisões no meio de vocês, eu suplico que vocês tenham o mesmo modo de pensar, a mesma atitude, o mesmo parecer, como tem aqui na versão NVT, que eu li por último, o mesmo propósito. Amém? Não importa o que você foi chamado para fazer, quanto membro deste corpo. O importante é que você precisa estar conectado a ponto de ter um mesmo pensamento, um mesmo parecer, a mesma atitude. Amém? Isso é possível como, meus queridos? Quando nós nos reunimos e falamos das mesmas coisas. Sim ou não? Amém. E é isso que a gente está fazendo aqui. A palavra vem dizer, né, Jesus ele vai trazer um ensinamento para os seus discípulos, falando que um reino dividido ele não pode subsistir. Difícil até falar a palavra. O que significa isso? Aquele que está ali, em um mesmo lugar, mas que tem duas ideias, duas opiniões que são contrárias, que está dividido, não pode permanecer naquele mesmo lugar, porque uma hora um quer uma coisa, outra hora o outro quer outra. E aí ninguém sai do lugar, ninguém vai para lugar nenhum, não é mesmo? Porque as forças estão contrárias, estão se dividindo. A gente tem um grande evento lá no Antigo Testamento, todo mundo conhece também, que é a história, né, da Torre de Babel. O que aconteceu ali? Aquelas pessoas, naquele momento, elas se uniram em prol de uma coisa. O que elas queriam? Construir uma estrutura para até mesmo chegar no céu. Só que a instrução do Senhor naquele momento não era essa. Era que vocês se dividissem, que vocês se multiplicassem, que vocês fossem espalhados pela terra e fizessem aquilo que eu preciso que vocês façam. Reproduzam aquilo que eu sou. O que o povo fez? Se ajuntou. Fez Torre de Babel. O que foi que aconteceu, então, com aquele povo para que eles pudessem se dividir? O Senhor fez com que as línguas fossem confundidas. A confusão das línguas. O que significa isso? Aqueles que antes tinham um só pensamento, ou o mesmo parecer, falavam as mesmas coisas, de repente não se entendiam mais. Porque cada um falava uma coisa diferente. E aí aquele povo, né, por essa intervenção divina, se dividiu. Mas era muito melhor ter feito com a instrução do Senhor, não é mesmo? Sim ou não? Sim. Amém. Pronto. Obrigada, amigo. E aí, quando nós falamos sobre integridade, uma das coisas que eu já quero destacar para a gente nessa noite é que integridade é a nossa, digamos assim, né, aquela característica, aquela parte do nosso caráter que lida com a capacidade de seguir as instruções e mandamentos do Senhor por inteiro. Amém? Não é só o pedacinho que eu gosto. Amém? Não é só a parte que eu quero. É por inteiro, é tudo. Por quê? Você também há de concordar comigo que o Senhor é aquele que é muito, mas muito mais inteligente que eu e você, não é mesmo? A gente passa a nossa vida inteira, a nossa pequena existência aqui, nesse mundo terreno, querendo saber sobre as coisas do futuro e nos prevenindo diante dessas coisas, não é mesmo? É isso que a gente faz. Porque a gente toma a decisão de hoje com base naquilo que a gente espera ou que a gente acha do futuro. Amém? E aí, nós temos um Pai, um Deus todo-poderoso, soberano, que sabe dessas coisas. Só que a gente, na nossa limitação humana, e vamos usar uma palavra assim, não tão elegante, mas ignorante, nós achamos que a nossa sabedoria, que a nossa inteligência é mais do que a do Senhor. E a gente, às vezes, não quer seguir os mandamentos por inteiro. Porque a gente acha que do jeito que a gente aprendeu, do jeito que a gente quer fazer é melhor. E aí há um problema para a gente, para o reino do Senhor, que a gente deveria fazer parte por inteiro. Porque é aquilo que está disponível para a gente. Numa nova vida, quando nós nascemos de novo, você, então, recupera a sua cidadania do céu. E aí você pode viver segundo as instruções e leis e organização deste reino celestial. Segundo a instrução daquele que sabe todas as coisas. Mas aí, então, quando nós nos dividimos em pensamento, e aqui eu vou falar, né, a gente individualmente, dividindo que pensamento? O pensamento que é bíblico, que é o mandamento do Senhor, e o nosso pensamento, que às vezes não é o mesmo, quase nunca é o mesmo, né? Afinal, nós estamos aqui.
nós causamos uma divisão, um distanciamento. E isso é prejudicial para quem? Para Deus ou para a gente? Deus precisa de alguma coisa? Para a gente. E aí, então, aquilo que o Senhor estabelece como princípio, como valor da sua palavra, deve ser princípio, deve ser valor para a gente, não é uma sugestão. Amém? Eu quero passear com você em alguns textos e quero te mostrar lá no Antigo Testamento que esse negócio de integridade é algo que já existia lá. Não é um negócio que veio com Jesus, embora nós conhecemos o caráter de Deus plenamente em Cristo. Mas eu quero destacar aqui com você rapidamente, tem muita coisa para a gente falar nessa noite, mas alguns personagens, algumas pessoas que a Bíblia chamou de íntegro. Vai lá em Gênesis 6, no verso 9. E aqui nós vemos que a Bíblia fala, né, que Noé foi um homem íntegro. E aí, eu vou ler só o versículo rapidinho com você. Gênesis 6, verso 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Olha só, simples, rápido, que elogio maravilhoso. Naquela época ali, se você for ler, né, o início de Gênesis todo, você vai encontrar um contexto de que a maldade havia se espalhado pelo mundo. E aí o Senhor encontra Noé, um homem que ele destacou, que é justo, íntegro, dentre o povo da sua época, que estava todo mundo muito mal, assim, muito ruim, e ele andava com Deus. Um outro destaque que eu quero fazer com você, e você sabe que Noé foi um grande homem, né? Foi chamado para poder construir uma arca e salvou aí todas as espécies dos animaizinhos que nós vemos hoje. E que também é uma representação daquilo que o Senhor faria através de Cristo Jesus. Aquele que viria para nos salvar de todo o pecado. Amém? Gênesis 17, 1. A Bíblia está trazendo aqui a respeito de Abrão. E aí diz assim: quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro, e seja inteiro, e seja completo com os meus mandamentos, completo comigo. Em Êxodo, aqui eu vou contar para vocês o contexto, para a gente poder ganhar tempo. Aqui é o momento em que Jetro, o sogro de Moisés, está dando para ele a instrução de como ele deveria instituir lideranças para que ele pudesse cumprir o chamado do Senhor, para que ele pudesse atender todo o povo. E aí, olha só o que diz lá no Êxodo 18, verso 21. Está comigo? No entanto, escolha dentre todo o povo homens capazes e honestos, que temam a Deus e odeiem suborno. Nomeios líderes de grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10 pessoas. Esse aqui, esse último atributo que eu falei, e odeiem suborno, está referindo-se à integridade. Há homens que não se dividem com um pensamento mundano. Há homens que não se dobram a dar um jeitinho nas coisas. Deus não é Deus de jeitinho. Deus é íntegro, inteiro. E essa é uma característica que a gente precisa reproduzir, então, em nós. E eu quero já alegrar seu coração. Se você está aqui, você está assim, nossa, hoje vou ouvir demais. Mas caráter, aquilo que é traço de caráter, características, são aprendidas. Então, se a gente ainda não chegou lá, eu sei que ninguém chegou à perfeição, porque vai ainda vir um tempo que nós vamos nos encontrar nesse estado, mas nós estamos caminhando para isso. Nós podemos aprender na palavra de Deus, tudo aquilo que Ele propõe para a gente propõe é ótimo, né? Daquilo que Ele nos dá como mandamento, que Ele nos orienta. Nós podemos, então, largar aquilo que nós fazíamos que estava errado e abraçar essa nova verdade, então decidir viver daquele jeito. Então, eu quero trazer essa boa notícia.
Integridade é algo que você pode e deve começar a exercer, a ser. E, gente, todas as características e qualidades e valores que nós vemos na palavra, se já está operando e existindo em nós, a palavra também nos instrui que nós precisamos zelar, que nós precisamos nos esforçar para que isso continue crescendo e dando fruto. Nós precisamos continuar avançando e exercendo de forma cada vez melhor aquilo que nós já estamos sendo transformados pela palavra. Amém? Como que é isso? Ora, a gente está vivendo nesse mundo que é um mundo caído, que é um mundo cheio de maldade, cheio de iniquidade, como a palavra diz, não é? Que está sob domínio e governo de Satanás e os demônios. E aí, diante disso, nós temos o nosso espírito recriado, a nossa parte que está reconectada com o Senhor, já é recriada, já é aquilo que deve ser. Por isso que nós temos que sempre dar mais força, sempre buscar mais, escutar o Espírito Santo, né, que fala com o nosso espírito, nossa parte recriada. Mas nós estamos vivendo nesse corpo de carne, que ainda neste momento sofre com tentação. Não é? Sim ou não? Mas a palavra também vem dizer que nós podemos resistir às tentações, porque Cristo foi aquele que veio como homem para nos substituir e para mostrar isso. Então, se hoje aconteceu algo que você fala, nossa, errei nisso, se arrependa. Arrepender é, não faça de novo, não queira fazer mais, não cometa mais esse erro, não se submeta novamente a isso, peça perdão ao Senhor e continue. Não fique travado assim, eu cometi isso, agora pronto, vou ficar preso nisso para o resto da vida. Não, peça perdão ao Senhor e continue o seu caminho. Amém? E aí, então, lá em Jó, né, continuando aqui, estou mostrando para você que integridade não é algo que é novo do Novo Testamento. Jó 1:1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Olha, gente, só elogio, viu? Estou achando o máximo. E aqui agora eu vou trazer para você um contexto no geral. Lá em Salmos 11, no versículo 7, diz assim: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os íntegros verão a sua face. Glória a Deus! E eu quero te animar, eu quero te incentivar, eu quero até mesmo te provocar a sair daqui falando, eu sou um homem e uma mulher íntegra. Amém? Porque é uma coisa que o Senhor ama e nós precisamos entender que a nossa vida é para louvor e glória do Senhor. Nós queremos agradar o nosso Pai. Em Salmos ainda, Salmos 15, vou ler com você do 1 ao 5, estou usando a versão NVI. Está dizendo assim, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Uma pausa. Aqui ele está falando assim, quem é que pode estar na sua presença? Quem é que pode viver com o Senhor? Participar de comunhão? E aí ele vai responder, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, glória a Deus, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Eita glória! Quem assim procede nunca será abalado. Você fica feliz com isso? Esse é você, amém? Viu a quantidade de coisas maravilhosas? Quem é que não gosta de estar perto de uma pessoa assim, gente? Quem é que não atrai pessoas também, né, do mesmo jeito de viver, do mesmo estilo de vida, digamos assim, para perto de si? E aqui nós vemos esse zelo do Senhor. Olha só, quem é que vai estar na minha presença? Quem é que é parte comigo? Quem habitará no santuário do Senhor? Aquele que é íntegro. Aquele que não busca o mal, aquele que não calunia, aquele que não difama, aquele que não obtém dinheiro através de lucros desonestos, aquele que
não praticam mal. E aí, ainda dentro disso, tem Salmos 84, verso 11. Está aprendendo? O Senhor Deus é o sol e escudo, e o Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Eita glória! O Senhor concede favor, não recusa nenhum bem. Olha só, o Senhor, a vontade do Senhor o tempo todo é de que nós tenhamos uma vida onde nós possamos desfrutar das suas bênçãos. A história da humanidade, nós vamos ver isso com muita clareza no Antigo Testamento, que a humanidade está vivendo debaixo de maldição, desde a queda do homem, desde quando Adão e Eva entregaram o domínio das coisas criadas pelo Senhor a Satanás. E aí então o mundo passou a ser dele. Não foi coisa de Deus, foi coisa de desobediência do homem. E aí o homem então passa a viver nessa condição de mundo caído. E tudo que o homem conhece é maldade, é maldição, são coisas ruins. Mas o Senhor, desde aquele momento, desde aquele instante que aconteceu esse fato, lá em Gênesis 3, Ele nos apresenta um outro caminho. Ele nos dá uma mão estendida de favor e bênçãos para aqueles que seguem os seus mandamentos, para aqueles que seguem a sua palavra. E eu sei, gente, eu sei que às vezes a gente pensa assim, nossa, mas seguir todos os mandamentos do Senhor às vezes parece impossível. Mas nós temos uma capacitação, uma graça, um favor do Senhor para vivermos essa vida que Ele está nos entregando. O Senhor não é aquele Deus que fala assim, olha, você tem que fazer isso e não te dá as condições para você fazer. Por isso que a palavra fala que aqueles que não seguem a Cristo, que não seguem a palavra, serão indesculpáveis e terão juízo sobre si. Porque há condições, há favor, porque o Senhor é aquele que te dá uma atividade, te dá uma função, te fala assim, olha, você agora vai viver assim. Ah, é, Senhor, como é que eu vou fazer? Ele te dá o passo a passo, te dá tudo que você precisa no caminho e ainda mais. Por isso que aqueles que não querem, aqueles que rejeitam, serão indesculpáveis, porque agora, depois de Cristo, nós temos plena capacidade para viver uma vida assim. E como que a gente faz isso então? Eu não falei que é treinável? Eu não falei que é algo que a gente consegue adquirir, que a gente melhora, que a gente aperfeiçoa? Sim ou não? A gente tem que pensar sobre essas coisas. Porque às vezes a gente vai só vivendo, pronto, cheguei na velhice, não fiz nada, às vezes não sei nada, e aí minha vida passou. A gente tem que começar a pensar, a colocar intencionalidade, ser intencional naquilo que a palavra diz. O que é isso? Eu paro para poder pensar a respeito daquele assunto. Primeiro eu preciso conhecer aquela verdade, obviamente, você já está aqui. Nós temos o Rema, você tem Bíblia em todo lugar, no seu smartphone, Bíblia de papel, o que você quiser. Tem a informação aí. Tem pessoas que podem te ajudar. Indesculpáveis para aqueles que rejeitam, aqueles que não querem. E aí você então conhece essa verdade e você começa a moldar a sua vida de forma que você faz isso com esforço. O que é fazer com esforço? Quando você decide entrar na academia, né? E aí o seu objetivo é, sei lá, emagrecer, que é o principal, né? Às vezes. Gente, eu sei que qualidade de vida e saúde também está aí, mas a gente quer emagrecer. A gente quer perder as gordurinhas. E aí, acontece no primeiro dia? Não, até porque o mercado, né, mexa, está aí, glória a Deus. Não pode ser no primeiro dia, não é assim. A gente se esforça. Como é que eu me esforço para poder fazer isso? Eu vou lá e primeiro conheço o assunto. Né? Ninguém vai lá sem saber o que vai rolar. Sabe por que não? Porque você vai com uma roupa adequada para isso. Não é? Você não chega lá assim na academia. Você vai na academia de salto? Não. Você se prepara. Você sabe, olha, nesse endereço, eu vou lá. O que eu preciso, então, para estar nessa academia? Primeiro, eu preciso saber como é que funciona, como é que eu faço pagamento para eu poder participar disso. Quanto é? E aí você vai para a pesquisa de mercado, o que cabe dentro do seu orçamento. Aí você começa a procurar, então, aquele lugar que vai ter atividades mais atrativas para aquilo que você gosta.
Ah, eu quero ir numa academia que tem spinning, eu quero ir numa academia que tem dança, eu quero ir numa academia que já tem um profissional lá dedicado para poder me instruir. Não, eu quero ir em uma que eu levo o meu próprio personal. Você se esforça. Você pega aquele assunto e começa a destrinchar. Você começa a ver o que é que rodeia aquilo ali. Não é? Com tudo que a gente tem interesse na vida, eu aprendi, né? Nós falamos sobre isso ontem, numa reunião que a gente teve de manhã maravilhosa, para esposas de pastores e líderes, né, femininas no nosso ministério. E uma das coisas, né, um dos pontos que foram destacados foi isso, que é aquilo que a gente se interessa, a gente faz com mais facilidade, faz com mais zelo. Então, em detrimento das coisas que a gente não tem tanto interesse, que a gente às vezes larga para lá, ou então nem começa, não é mesmo? Só que, se tratando de princípio, valor, vontade do Senhor, o que nós devemos ser em Cristo, isso não pode ser algo que não é interessante para a gente. A gente tem que se interessar. A gente tem que saber o que a palavra diz sobre isso. E aí eu vou começar a ver então. O que foi que eu li no Salmo? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Aí eu começo a saber que pratica o que é justo. O que é isso? O que no meu dia a dia me faz praticar o que é justo? Quais são os atos de justiça? O que eu faço que está dentro disso aqui? Aí você vai listando. Que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar. Epa. Ah, é? Meus relacionamentos, como é que tá? Quando eu me junto com a minha melhor amiga, como é que é o fruto dessa conversa? Que é a pessoa geralmente só tem liberdade, né? Como é que é o fruto dessa conversa? Eu fico falando da fulana? Ou eu fico conversando sobre as coisas que vão nos trazer alegria, que vão nos edificar, que vão trazer crescimento para a gente, das coisas boas que o Senhor está fazendo? Ou a gente, às vezes, pergunta para essa amiga, né, Senhor, fulano, eu estou com dificuldade nessa área aqui, como é que você faz para poder me ajudar? Ou eu estou gastando esse tempo difamando, maledicência. Aquilo que é íntegro é a capacidade de estar inteiro. Eu não posso falar que eu sou do Senhor, que eu obedeço os seus mandamentos, que eu estou nele, se do outro lado eu estou aqui, ó. Ah, mas fulano, você viu? Nem vai no culto. Eu acho que desviou. Vocês estão rindo, né? É aquilo que é inteiro. Aquilo que obedece o mandamento do Senhor, que é íntegro. Não difama, não levanta falso testemunho, não calunia. Aleluia! O que mais? Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Espera aí, será que eu estou me relacionando com todo tipo de gente? Como é que está aqui essa área na minha vida? Eu vou em todos os ambientes, eu vou em todos os lugares. Está vendo, gente? Gasta tempo. A palavra fala disso. Como é que a minha vida está nisso? Se o Senhor manda eu fazer isso, o que eu estou fazendo para poder alcançar isso aqui? Para pelo menos começar. Aquele que não está dividido, aquele que não se dissocia. Me permite acrescentar mais alguma coisa nesse conceito? Aquele que faz as coisas não só quando tem outra pessoa olhando. Integridade. É aquilo que você é. Independente do momento, independente do lugar. Você não é honesto só quando tem uma câmera te filmando. Não é? É engraçado, porque a gente coloca a câmera nos lugares para as pessoas tentarem ficar constrangidas e não cometerem atos ruins. Quem é íntegro não tem medo de câmera. Porque não vai fazer nada de errado ali, não é mesmo? Sim ou não? A gente nem lembra. Eu não entro num lugar e fico procurando câmera, não, gente. Uai. Íntegro, inteiro. Não só quando tem alguém olhando. Até porque nós temos que prestar atenção nas nossas atitudes, na nossa vida, porque não é para homens que a gente faz as coisas. Embora nós somos vistos e somos influência. Mas como o Nath falou hoje de manhã, não é? Aquele que faz as coisas somente para homens verem já recebeu a sua recompensa, se tem alguém te vendo. Mas a gente faz as coisas para o Senhor. E é aquele que nos vê, e é aquele que conhece o som do nosso coração, antes mesmo de sair a palavra pela nossa boca.
é por isso que a gente tem que se esmerar, tem que se esforçar, tem que pegar assim, ó. Eu sou a pessoa das listas, quem me conhece sabe. Caderno é o que há na minha casa, porque eu preciso anotar. Chega na sua casa, faz isso. E isso é sem nenhum tipo de condenação, sem nenhum tipo de peso, porque você vai melhorar. Você, quando você começa nós, né, quando nós começamos a perceber aquilo que a gente precisa ajustar, que a gente tem que fazer, a gente também precisa de ajuda. E se organizar, se atentar, deixar isso vivo dentro de você, vai ajudar. Vai ajudar você, então, a estabelecer esse conjunto de práticas, essa conduta, que vai fazer com que você esteja e permaneça num caminho que agrada ao Senhor. Amém? Em Provérbios 3, 6, diz assim: a retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Você viu a quantidade de coisas, e aqui eu só falei do Antigo Testamento, eu vou chegar no Novo. Quantidade de coisas maravilhosas a respeito dessa característica. E algo que eu vejo como se fosse um padrão, né, no Novo Testamento, é que toda vez que tem ali alguma coisa remetendo à integridade do homem, a esse traço de caráter, e aí nós vamos ver também, né, de onde vem essa integridade. Obviamente que é do Senhor, você já sabe, mas a palavra do Senhor também traz isso para a gente, e a gente tem hoje a Bíblia como esse conjunto, né, de condutas e normas para nos balizar, para que a gente possa viver de acordo com isso que está aqui escrito, sabendo que foi algo inspirado, deixado pelo Senhor. Eu vejo, né, e percebo que no Novo Testamento há uma ligação, né, ou pelo menos se toca no ponto de integridade, aquele que não se deixa convencer pelos padrões do mundo. Aquele que não se deixa levar por uma atitude, por um pensamento ou pelas coisas da moda. Amém? Porque você tem aqui um conjunto de instruções que é da palavra, que não vai perder a validade, que não vai sofrer alteração com o tempo, nem da sua idade, nem do ambiente que você está, nem do momento que você está na vida. Amém? E aí eu quero ler com você, então, lá no Novo Testamento. Deixa eu voltar aqui. 1 Tessalonicenses 5, 23. Aqui é mostrando para você, no Novo Testamento, quando o Senhor fala a respeito de integridade. 1 Tessalonicenses 5, 23. Vou ler na versão ARA. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. É algo que para a gente não passa, não fica fora de moda. Eu estava ouvindo uma ministração e o apóstolo Guto falou uma frase que me chamou tanta atenção, e eu até copiei e vou falá-la aqui agora para vocês. É uma frase de Rui Barbosa. Ele falou em 1914, mais ou menos. Então, assim, ó, tem tempo. Mas ela está tão atual, eu fiquei impressionada com isso. Diz assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a trazer como ironia, como algo, né, que não deva fazer, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. E isso me chamou tanta atenção, porque parece que aqueles que estão, né, se esforçando, desejando preservar os bons costumes, um bom caráter, realmente, às vezes, se pega meio desanimado, porque o mundo prega tudo que é muito contrário, tudo que vai numa correnteza muito forte para o outro lado. Só que, como eu já falei nessa noite, a gente não está sozinho nesse negócio. A gente tem o Senhor do nosso lado.
aquele que é mais forte do que qualquer coisa. Em 1 João vai dizer, aquele que é maior habita em você. É o seu socorro presente, é o seu escudo. Então, a gente não pode, né, como eu li lá em 1 Tessalonicenses, a gente tem que permanecer e se preservar íntegros e maduros na vinda do Senhor. É algo que o Senhor espera de nós, é algo que Ele espera nos encontrar nesse estado, nessa posição. Não abrindo mão daquilo que é a verdade, mas defendendo a justiça, querendo fazer o bem. Andando em conformidade com aquilo que Ele diz. Quando você vai pegar lá Mateus 5, no Sermão da Montanha, Jesus ele vai contrapondo as coisas que estavam acontecendo e aspectos da lei, e já vai trazendo, né, aspectos daquilo que ele está nos ensinando, nos instruindo para a nova aliança. E a gente olha e fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque antes o adultério era você estar com a mulher que não é sua. Agora eu cometo adultério se eu só olhar para ela. Mas sabe que se a gente parar para poder pensar, como é então que eu vou permanecer irrepreensível nessa área? Eu vou me blindar da palavra. Eu vou começar a buscar as coisas que vão me ajudar nesse caminho. Eu vou contar com a ajuda do Espírito Santo. Você viu agora, acabou de ter a matéria. Já está dentro de você. Domínio próprio. Bondade, paciência, mansidão, amor, longanimidade. Está aí. Então, são coisas que já estão aí, já existem. A gente só tem que começar a fazer com que esses frutos, né, sejam abundantes na nossa vida, se desenvolvam. E aí, dentro ainda, né, do Novo Testamento, deixa eu voltar aqui. Olha lá o que o apóstolo Paulo fala a Tito. Tito 2, nós vamos ler agora o verso 7 e 8. Vou ler na versão NVI. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra o qual nada se possa dizer, para que aqueles que lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer ao vosso respeito. Trazendo em miúdos, é assim, ó. Aquele que vai falar mal de você, que vai falar contra você, vai ficar envergonhado, porque não tem nada para achar de errado. Porque você está seguindo aquilo que a palavra diz, cumprindo os mandamentos do Senhor, as ordenanças do Senhor. E aqui, querido, também eu quero trazer um ponto, quando eu falo mandamentos e ordenanças do Senhor, eu não estou te restringindo apenas àquilo que já está escrito na palavra, mas das instruções do Espírito Santo também, porque tem coisas que são muito específicas para a nossa vida, não é mesmo? E aqui, a gente tem que, né, de novo, trazer o conceito de ser íntegro, é de abraçar com totalidade. Não é só aquilo que eu acho que eu devo fazer, mas é aquilo que o Senhor está me mandando fazer. Eu vou usar essa palavra aqui para poder não ficar dúvida. Porque às vezes a gente fala sobre instruções, parece que é uma sugestão. E não é. A regra da nossa vida deve ser obedecer ao Senhor. Porque eu já disse essa noite, você já sabe, você é um cristão que conhece a palavra. Aquilo que o Senhor nos fala não é sugestão. É porque Ele nos deseja, é porque Ele quer, Ele deseja que nós sejamos encontrados irrepreensíveis no dia que o Senhor vier para poder nos buscar. Eu gosto de usar um exemplo, tenho usado, né, nos últimos tempos, a respeito de salvação e a respeito de obras, né, a respeito de eternidade. Quando a gente é salvo, é como se a gente ganhasse do Senhor. Você não comprou, você ganhou um bilhete para uma viagem que você vai fazer e você vai fazer esse traslado de avião. Você ganhou essa passagem, esse bilhete de avião. Salvação, ganhou. Junto com esse bilhete, você também ganhou uma mala. Só que essa mala está vazia. Mas você ganhou a mala, para colocar as coisas lá que você quer levar para essa viagem. Quando você é salvo, né? Quando você chegar nesse momento dessa viagem, e aí você for passar lá, né, para entrar para o avião, aquelas pessoas que estão ali fazendo a segurança,
que eu esqueci o nome, mas aquele povo lá, não vai conferir a sua passagem, porque todo mundo que passou pela porta de entrada do aeroporto está salvo. Comprou, ele sabe, todo mundo tem bilhete na mão. E cada um está levando uma bagagem, né? É uma viagem. Só que eles vão se ater, eles vão olhar aquilo que você está levando dentro da sua mala. E o que você vai colocar dentro é a responsabilidade sua, não é? E o Senhor te dá várias sugestões. Ele fala assim, você pode colocar bons atos. Você pode colocar se doar ao outro. Você pode colocar servir. Você pode colocar se entregar. Você pode colocar amor. Você pode colocar viver uma vida de integridade justa, reta. Isso você pode colocar na sua mala. E é isso que vai ser avaliado, é isso que vai ser olhado lá na hora que passar naquele raio-x. Está vendo? Só que o Senhor nos dá tudo. Ele fala até o que você vai... O que está disponível para você na hora de você arrumar a sua mala. E você pode colocar assim, a quantidade que você desejar das coisas que vão agradar o Senhor. A balança não vai quebrar e você não paga a mais por excesso de bagagem. Muito pelo contrário, você é recompensado além da conta. Não economize na sua mala. E esse ato, né, de ser inteiro, de ser íntegro, quando não tem ninguém olhando. E quando nós vemos, né, eu já falei com vocês, eu vejo esse padrão, né, no Novo Testamento. Eu quero ler com você agora uma situação que aconteceu com Jesus. Vai lá em Mateus. Deixa eu ver se eu anotei. Espera aí, que eu vou pegar aqui. Mateus 22, no verso 15. E aqui, nesse momento, né, o que as pessoas, né, o que os romanos estavam querendo fazer com Jesus? Estavam querendo pegar ele em um momento em que ele falasse ou contra Roma, o Império Romano, ou contra os judeus. E Jesus é sábio, mas muito sábio, porque ele é um com o Pai, não é mesmo? E aí, a história, né, ela vai se discorrer assim, verso 15. Então, os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo com suas próprias palavras. Queriam pegar Jesus mesmo, queriam ver se ele ia cometer algo que ele pudesse ser pego pela lei e ser punido, né, ser preso. Enviaram-lhe os seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhes disseram, mestre, olha como é que eles começaram a conversa. Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não se deixas influenciar por ninguém, porque não se prendes à aparência dos homens. Não se prende àquilo que é característica, aquilo que todo mundo está fazendo e eu tenho que fazer só porque todo mundo faz. E ele começou falando assim, a gente sabe que você é íntegro, que você ensina e ama a verdade. Diz-nos, pois, qual a sua opinião? É certo pagar a César ou é certo pagar imposto a César ou não? E aqui, gente, Jesus, ele é assim, acho que não tem nem palavra para poder descrever o tanto que esse homem é sábio. E ele diz, mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Jesus sabe o que estava acontecendo. Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. E eles mostraram um denário. E ele lhes perguntou, de quem é essa imagem e esta inscrição? Quem é que está aí na moeda? Aí eles responderam, de César, responderam eles. E eles lhe disse, então, deem a César o que é de César, e de Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e o deixando, retiraram-se.
E aqui eu quero só pegar um pontinho importante a respeito disso, né? Nós vamos ver a integridade ligada justamente a se manter naquilo que a palavra diz, naquilo que você é, naquilo que você representa da essência do próprio Deus em você. Você não vai se deixar ser levado por aquilo que as pessoas fazem. No Brasil é muito comum isso, né? O jeitinho brasileiro. E tem muita gente que fala, no Brasil é assim, e até acha isso como uma característica, um ponto de orgulho do nosso país. Mas o jeitinho brasileiro nada mais é do que você burlar o sistema. Você fazer algo, dar uma pernada, né, digamos assim, naquilo que foi imposto. Imagina, nessa situação aqui, gente, se Jesus fala assim, não, a gente não tem que pagar nada para César, não. Ele ia agradar os judeus, porque os judeus estavam, né, obviamente, desejando um libertador, estavam esperando alguém que fosse libertar eles justamente desse império. Eles se sentiam oprimidos, se sentiam escravizados por aquelas pessoas, por aquele povo. E se ele fala assim, não, é lógico que tem que pagar mesmo, mas não traz com essa clareza e com essa sabedoria que ele coloca nessa frase, dai a César o que é de César e o que é de Deus a Deus, ele ia comprar uma briga com os judeus. Porque como assim? Imagina. E a gente, às vezes, fica aí. Mas é porque fulano fez, deu certo, vou fazer. Não vou tirar uma nota fiscal, não, porque tem um monte de gente que não tira. Não tem ninguém vendo. Se ninguém viu, ninguém pode me cobrar. E aí fica tentando dar jeitinhos. Suborno. Não é? A gente não aceita suborno nem suborna. Por mais que isso vá abrir uma porta mais rápido. Mas eu prefiro ter um coração limpo e em paz com o Senhor do que ter que lidar com Ele depois. Ele falar assim, não adiantou nada falar em nome de Jesus. Você viveu o quê? Íntegros. Se manter inteiro. Não pode haver divisão, não pode haver rachadura naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente vive. Nós vamos ver uma série de coisas, uma série de momentos que a palavra nos instrui a ficarmos atentos com aquilo que a gente diz. E a gente sabe que a palavra é muito cuidadosa a respeito daquilo que a gente pensa. Porque aquilo que a gente pensa, aquilo torna-se a verdade da nossa vida e a gente vive segundo aquilo. Isso passa a ser aquilo que a gente acredita. Por isso que a gente tem que ficar o tempo todo lembrando que o Senhor levou sobre si dores, enfermidades, miséria. O castigo que nos traz paz hoje estava sobre Ele naquele madeiro. O tempo todo a gente tem que ficar lembrando dessas coisas. Porque senão a gente se deixa ser escravizado. Porque senão a gente está salvo, mas não está vivendo inteiro. Não está aproveitando de tudo. Os valores, né? Como eu já disse, eles não são só para poder, no nosso ministério, não são para poder ficar lá ocupando o hall de entrada, no centro de operações, para quem chega lá e fala, olha que parede linda. Tem os valores, a missão, visão. Tem foto de Mama Jen. Não é só para isso. É para a gente olhar para aquilo e falar, olha, isso aqui é o conjunto de características que me define, que me determina, que diz quem eu sou. E não é só eu sou o verbo da vida, eu sou de Cristo. Eu não faço aquilo que os outros fazem só porque é moda. Eu faço aquilo que a palavra diz. E se precisar pagar o preço por isso, que paguemos. Apóstolo Paulo, açoitado não sei quantas vezes. Tem um momento que ele fala aqui, esse homem quase morreu. Tem um momento que a gente acha que ele até morreu e ressuscitou, mas é porque não tem clareza, a gente não pode afirmar. Ele pagou um preço por aquilo que ele acreditava, por ser íntegro. Ele podia, gente, teve a experiência com Jesus lá para o caminho de Damasco e falado assim, tudo bem, agora eu sou cristão. Tudo bem, agora acredito em Jesus, estou salvo. Ele podia ter ficado só ali.
Mas ele, não, eu não vou negar Cristo, eu não vou negar a palavra, eu vou viver aquilo que a palavra diz, eu vou aprender e eu vou mostrar, eu quero que as pessoas conheçam isso. E aquele que antes foi perseguidor, aquele que antes blasfemava contra o Senhor, aquele que fazia mal para os cristãos, ele estava de repente do outro lado e sofreu todo o dano por isso, de não ser de caráter dobre, de não titubear, de não abrir mão daquilo que é certo, daquilo que é a palavra. Mateus 5:37 vai dizer: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. O que era aquilo nesse contexto? Ainda continuando o sermão da montanha, quando Jesus fala isso, olha, vocês não têm que ficar jurando pelas coisas que vocês vão dizer, por aquilo que vocês querem, não. A sua palavra tem que ser a sua palavra. Você não tem que ficar fazendo juramentos. Se você for pegar, né, os versos anteriores, ele está falando sobre isso. Não jurem por si mesmo, não jurem pelo Senhor, essas coisas assim. Porque aquilo ali estava garantindo, estava trazendo como se fosse uma ideia de: confia em mim, eu estou jurando. Você não precisa estar numa situação assim para que a sua palavra seja válida, para que aquilo que você diz seja aquilo que vai acontecer e que as pessoas possam te conhecer. Olha, aquele homem é íntegro. Ele diz e ele assim faz. Ele não se transforma diante de uma outra situação. Quer ver um exemplo fácil? Quando você está no trânsito, numa estrada, viajando, sua família, maravilhoso, vai tirar férias, aquela coisa maravilhosa. Você está no carro dirigindo, e aí você sabe que as estradas são sinalizadas com limite de velocidade, sim ou não? Você é aquela pessoa que obedece o limite de velocidade só porque está dizendo lá, ou você só obedece quando tem um radar que pode te dar uma multa? É porque a gente aprendeu que a gente só faz as coisas se doer na gente. E aí o jeito que o governo achou de doer é pagando coisa, né? Integridade. Você é aquilo que é. Não tem que ter câmera te olhando, não tem que ter radar para registrar sua velocidade. É aquilo que você é, aquilo que você externa, aquilo que você expressa, aquilo que você recebeu do Senhor. E querido, não se preocupe, porque todos nós estamos no mesmo caminho. E a gente vai se melhorando, a gente vai se ajudando. Ninguém aqui chegou à perfeição. Só que a gente tem que se colocar nessa posição de que, olha, minha vida agora é essa. E eu preciso aprender como é que essa nova vida precisa ser vivida. Volte a 1 Coríntios 1:10. Vou ler com você esse versículo para a gente fechar novamente. Para a gente fechar novamente, não, né? Vou ler novamente para a gente fechar. Melhor assim. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam. No que falam. Para que não haja divisões entre vocês. E sim que todos estejam unidos em um só pensamento e um só parecer. Aquilo que você pensa é aquilo que você faz. Aquilo que você pensa é aquilo que você acredita. Aquilo que você pensa é aquilo que você se transforma. Se você pensa na palavra de Deus, se você pensa nas coisas que são do alto, você vai se transformar naquilo que o Senhor deseja, naquilo que é o seu caráter. Não é mesmo? Filipenses 4, no verso 4, diz assim. Deixa eu ver se é isso mesmo, peraí. É isso mesmo. Mas eu quero ler com você 4 não. Quero ler o 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Há uma instrução clara, há uma direção, uma indicação de onde e como deve estar o nosso pensamento. Não é a gente aí colocando qualquer coisa para dentro.
Por isso que a gente é tão zeloso doutrinariamente com aquilo que a gente traz de ensino e da palavra no nosso ministério. Esse também é um outro valor que você vai ver nos próximos dias. Porque isso muda a nossa vida, porque isso muda a nossa rota, muda a direção. Porque isso desfaz quem éramos e nos transforma em quem a gente deve ser. Vamos ficar de pé. Integridade não é algo que é uma sugestão para mim e para você, para mim e para a sua vida. É algo que a gente deve ser, é algo que a gente deve se tornar, é algo que a gente deve começar a prestar atenção nas nossas atitudes e ver, peraí, eu estou fazendo de acordo com aquilo que o meu pai quer que eu seja? Gente, uma coisa é muito clara a respeito do Senhor. Não dá para a gente querer ser abençoado, desfrutar das bênçãos que Ele já disponibilizou para a gente, vivendo de qualquer jeito, vivendo em uma vida que o mundo prega. O mundo que eu digo aqui é aquilo que está fora da vontade de Deus. Não dá. É muito claro quando o Senhor Jesus está ensinando, olha, não dá para você plantar uma árvore de uma espécie e colher um fruto de outro. Não dá. Capacidade de ser íntegro, completo. Eu quero orar com você. Se você quiser, pode fechar os seus olhos. E nessa oração eu queria que você abrisse seu coração para o Senhor. Dá a Ele acesso para te dizer, para te guiar por esse caminho, para te transformar naquilo que ainda precisa ser transformado e para aperfeiçoar aquilo que já está sendo transformado. Lembra da bagagem? Você pode colocar mais e mais e mais. Peça a Ele esse auxílio. Peça a Ele que te dê favor. Ao Espírito Santo que te mostre com clareza aquelas áreas que a gente ainda precisa de dar mais atenção. Aquilo que eu não posso mais continuar vivendo assim, porque isso aqui está causando divisão na minha vida. E se eu continuar assim, vai causar divisão no corpo. E não é isso que o Senhor quer. E a gente vai se alegrar. A gente vai se alegrar porque o Senhor é aquele que nos dá tudo quanto nós necessitamos para ter uma vida piedosa e justa, íntegra. Tiago vem dizer que a perseverança, a prova da nossa fé vai nos conduzir para um lugar de maturidade e integridade, para que nós sejamos íntegros e maduros. Pai, eu oro, Senhor, pelo seu favor, pela capacitação, Senhor, vinda do Teu Espírito. Eu te peço, Pai, sabedoria. Eu te peço, Paizinho, operação e manifestação dos dons, conforme o Senhor desejar, para que nós possamos ser conduzidos a esse lugar, a essa posição, Senhor, onde o Senhor nos conduz pela mão, onde o Senhor, Paizinho, nos mostra aquilo na nossa vida que precisa ser transformado. Ah, Senhor, eu estou aqui com o coração inteiramente aberto e desejoso por fazer aquilo que te agrada, Pai. E eu quero, Senhor, limpar todo traço de imundície desse mundo da minha vida. E quero, Senhor, ser encontrada irrepreensível no dia em que Jesus vier. E quero ser encontrada, Pai, juntamente com meus irmãos, com todos os santos, indo a Ti, Senhor, com toda leveza, para que possamos participar da Sua glória nesse dia, para que possamos, Senhor, agradá-lo por quem o Senhor é, e não pelas coisas que o Senhor faz para nós, mas para que possamos refletir aqui neste momento, nesse tempo em vida, o Seu caráter, a expressão do Senhor, olhando para Cristo, buscando ser imitador dEle. Senhor, coloca, Pai, as pessoas certas na nossa vida, nós te pedimos, Pai. As pessoas que vão nos conduzir, as pessoas que já estão experimentadas, que já foram aprovadas.
para que possam, Senhor, nos mostrar o caminho, para que possam nos guiar. Senhor, nós queremos aprender com a Sua palavra. Nós queremos aprender com o Senhor, com o Seu Espírito. Guia-nos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, Paizinho. Nós nos humilhamos, Senhor, embaixo da Sua poderosa mão. Nós por nós mesmos não sabemos nada, mas nós acolhemos, recebemos e reconhecemos o Senhor, assim como Jesus, com posição e com atitude de reverente submissão. Oh, Paizinho, obrigada. Obrigada, Pai, por quem o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida até aqui, o que o Senhor já nos mostrou. Obrigada porque o Senhor já nos capacitou, o Senhor já nos conduziu pela mão até aqui. Obrigada, Pai. Obrigada porque nós já não somos mais como éramos antes. Obrigada, Pai, porque agora há vida correndo em nosso corpo. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos transformou para a vida eterna. Nós somos gratos, Pai, no nome de Jesus. Queremos